Pessoal, eu sou o professor Lúcio e hoje nós vamos trabalhar com os números inteiros. A primeira referência histórica sobre os números negativos encontra-se num livro chinês da dinastia Yan, datado de 202 a.C. Não é surpresa se aparecer algum material ainda mais antigo. Neste livro, contadores vermelhos foram usados para representar números positivos e pretos para números negativos. Curiosamente, este sistema é o oposto da representação atual de números negativos em sistemas bancários, em contabilidades e comércios, em que os números negativos são representados em vermelho, simbolizando as dívidas. O uso dos números negativos e seu papel nos problemas matemáticos que tratavam de dívidas eram conhecidos na Índia. Regras consistentes e corretas para seu uso foram formuladas. A difusão desses conceitos foi levada para a Europa por intermédio dos árabes. E dessa forma começaram a crescer e a se propagar os conceitos de números inteiros. Situações do cotidiano em que nos deparamos com os números inteiros. Considera-se zero a altitude ao nível do mar. Ou seja, quando nós trabalhamos com matemática, com números inteiros, e nós estamos trabalhando com altitude, ou seja, lugares mais altos ou lugares mais baixos, a referência é o nível do mar. O nível do mar é tido como o zero nos números inteiros. Acima do nível do mar, nós temos os números positivos. Abaixo do nível do mar, nós temos os números negativos. O Everest é o monte de maior altitude da Terra e atinge 8.844 metros acima do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como mais 8.844 metros. Esse sinal mais quer dizer que ele está acima do nível do mar. É claro que em matemática nós não precisamos colocar o sinal mais. O número por si só ele já é positivo. Quando queremos representar ele no sentido contrário, aí sim, obrigatoriamente nós temos que colocar o sinal menos. Só curiosidade, o Monte Everest fica na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia. Fica entre a fronteira do Nepal e da China. Temos aqui essa imagem de um brasileiro, o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest. Não sei se ele é totalmente brasileiro, né? O Valdemar é brasileiro, esse outro nome que eu não sei nem pronunciar, não sei. Então vamos lá. Outra situação. Alguns bairros da cidade de Haia, na Holanda, estão a 1 metro abaixo do nível do mar. Já podemos indicar essa altitude como menos 1 metro. Por que menos? Porque está exatamente a 1 metro abaixo do nível do mar. Lembra que zero é o nível do mar. Ok. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos. Atinge uma profundidade de 11.034 metros. Localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. Podemos indicar essa altitude como menos 11.034 metros. Por que menos? Porque está abaixo do nível do mar. E tudo que está abaixo do nível do mar deve ser representado por um número precedido de um sinal negativo. Mas uma curiosidade, se pegarmos o Monte do Everest, que é o mais alto do planeta em relação ao nível do mar, se pegarmos ele da sua base e jogarmos no Poço das Marianas, na Fossa das Marianas, ele será todo submerso e ainda vai ficar faltando mais ou menos 1.100 e poucos metros para chegar no nível do mar.
Ou seja, se você der um mergulho no nível do mar para chegar no topo do Monte Everest, você tem que mergulhar 1.200 metros, 1 quilômetro e mais alguma coisa. Isso quer dizer que, em termos de distância, a Fossa das Marianas ainda é maior do que o Monte Everest. E se formos representar essa comparação matematicamente, seria menos 11.000, que é a profundidade das Fossas das Marianas, mais 8.844, que é a altitude do Monte Everest, nos daria um resto de menos 1.219, ou seja, um sinal negativo, porque a altitude do Poço das Marianas é maior do que a altitude do Monte Everest. E como o Poço das Marianas ele é negativo, o resultado será precedido de um sinal negativo, porque nós respeitamos e conservamos o sinal do maior número, que neste caso é 11.034. Mais situações em que trabalhamos com os inteiros. A temperatura. O nosso corpo, em seu estado natural, ele tem uma temperatura de 37,5 graus. Quando apresentamos alguma enfermidade, normalmente ele nos avisa através da nossa temperatura, em forma de febre ou de calafrios. E para sabermos a nossa temperatura, usamos um aparelho muito conhecido que se chama termômetro. Esse termômetro diz a quantos graus está o nosso corpo. E acima de 37,5 graus, ele está avisando que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. E se acima de 37,5 graus, também está acima do zero. Ele é um número positivo, ele é um inteiro positivo. Passou dos 37,5 graus, febre. Só a título de curiosidade, chegando aos 44 graus, podemos chegar a um ponto de convulsão, estado crítico. Então é bom ficarmos alerta nisso. Observe também que hoje nós estamos vivendo no período do inverno. Os noticiários estão informando aí a todo momento. Aqui em Macarani, nós chegamos, nos últimos 5 anos, a temperatura mais baixa, que é de 11 graus, com a sensação térmica de 9 graus. Mas os noticiários também estão notificando, em Santa Catarina, por exemplo, que normalmente atinge temperaturas mais baixas, já fomos informados de que já chegou a menos 6 graus, uma temperatura abaixo de zero. Ou seja, um número inteiro negativo. Outra situação. Eu não sei se vocês já foram a alguma agência bancária com algum parente, ou até a mando de um pai, ou acompanhando alguém, para observar a situação bancária. E quando a gente chega no caixa eletrônico, que a gente vai se informar, a gente vai ver a nossa situação bancária, ele emite um documentozinho chamado extrato. Nesse extrato, também trabalhamos com os números inteiros, tanto positivo como negativo. Alguns vêm até acompanhados do sinal negativo. Mas a forma como nós identificamos esse extrato é simples. Para saldo positivo, para dizer que você tem dinheiro no banco, os valores vêm acompanhados da letra C, que quer dizer credor, crédito, você tem saldo positivo no banco. Para indicar seus gastos e a sua dívida no banco, vem acompanhado do sinal D, que quer dizer devedor, de dívida. Você sacou alguma coisa no banco, você deve alguma coisa ao banco. Então vejamos essa situação.
Fui buscar o meu extrato no banco e lá de início eu vi saldo anterior R$ 1.568,37. C. Quer dizer que eu tenho R$ 1.568,37 de saldo. Eu tinha. Mas eu fiz algumas movimentações com cartão. Comprei uma pizza para mim, só para mim, que desse valor só dá para mim. No valor de R$ 15. Paguei com cartão, o extrato indicou R$ 15 devedor. D. Eu vou ter que subtrair do meu credor. Depois eu reuni com a galera, resolvi dar uma festinha, bancar uma farra de pizza. Gastei R$ 128,81. Paguei no cartão. Meu extrato indicou saldo devedor, letra D. Depois, mais adiante, fiz outra transação no valor de R$ 592,46. D. Paguei com meu cartão, devedor. No final das contas, o extrato me mostra lá embaixo a minha real situação, o meu saldo. Para minha felicidade, ainda me restaram R$ 832,10. Por que eu sei que me restou R$ 832,10? Porque apareceu a letra C de credor. Poderia ser um sinal mais nos credores, poderia ser um sinal menos no devedor. Se eu fosse representar isso em expressões matemáticas, num assunto inteiros matemático, seria positivo para o credor e o sinal menos para o devedor. Vamos ver outra realidade do nosso dia. Outra realidade do nosso dia. Uma tabela fictícia, mas uma tabela. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Depois de alguns jogos, que na própria tabela diz, depois de 8 jogos, tem lá 8 rodadas, 8 jogos, tem a classificação dos times. Temos em primeiro lugar o Nova Brasília, seguido do Fluminense, depois o Ladeira, depois o Rosário, Vila Domingos, Cristal, não sei o que, Redonda, Minação e o Brasileiro. E nessa ordem você tem, item por item, como foi que chegamos ao resultado de cada equipe. O Nova Brasília, em 8 jogos você tem a coluna V, que vem de vitórias. Nessa coluna V, o Nova Brasília ganhou 5 partidas. Na coluna E, que é de empate, o Nova Brasília empatou uma partida. E na coluna D, que é de derrota, o Nova Brasília sofreu 2 derrotas. Saldo de pontos. Para cada vitória são 3 pontos. Então, e empate 1 ponto. Isso quer dizer que o Nova Brasília venceu 5 partidas, 3 vezes 5, 15. Com mais um saldo positivo de vitória, ele chegou a 16 pontos. Vamos aos gols. Vamos identificar os gols. GP quer dizer gols pro. Os gols que o Nova Brasília fez. E o Nova Brasília fez 14 gols. GC quer dizer gols contras. São os saldos negativos. O Nova Brasília sofreu 9 gols. Qual é o seu saldo de gols? Se ele fez 14 positivo, e se ele sofreu 9 negativos, faça a continha. Quanto que é 14 menos 9? 5. Está aqui na coluna SD, saldo de gols. O Nova Brasília está com 5 gols positivos. Fez mais gols do que sofreu. Aí vamos a outra situação.
Vamos para o Vila Domingo. O Vila Domingo, em 8 jogos, venceu 3 partidas, empatou 3 partidas e perdeu 2 partidas. Pontos. Se ele venceu 3 partidas, ele fez 9 pontos, porque 3 vezes 3, 9. Se ele empatou 3 partidas, ele fez 3 pontos, e cada empate vale 1 ponto. 9 mais 3, o Vila Domingos ficou com 12 pontos no campeonato. Vamos ao saldo de gols? Vamos lá. Gols positivos, gols pró. O Vila Domingo fez 1 gol em 8 partidas. O Vila Domingo sofreu 4 gols em 8 partidas. Observe que se ele fez 1 gol e sofreu 4, ele vai ficar com saldo positivo ou saldo negativo? Se ele sofreu, ele tem menos 4. Se ele fez, ele tem 1. Menos 4 com mais 1, ele vai ficar com 3 gols negativos, porque ele sofreu mais gols do que fez. E dessa forma a gente consegue trabalhar com os números inteiros, a gente consegue distinguir positivos de negativos, saber se está com saldo positivo ou saldo negativo. E assim a gente consegue trabalhar com matemática com facilidade, um pouquinho de concentração, ok? Conjunto dos números inteiros. Definimos o conjunto dos números inteiros como a reunião do conjunto dos números naturais, este representado pela letra N maiúscula, que na época era associada às coisas da natureza, os números associados às coisas da natureza, por isso vem o número natural. O conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Esse conjunto é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. Por quê? Vem de Zahlen, que em alemão quer dizer número. Esse conjunto pode ser escrito por Z é igual os elementos do conjunto natural 1, 2, 3, 4, infinitamente, com o zero, e os seus opostos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e infinitamente para o lado esquerdo. Como é que eu sei que ele é infinitamente para os números negativos? Que a proporção que eu vou crescendo, como eu sei que é infinito, os números são infinitos, eu coloco 3 pontinhos, que quer dizer que se eu for escrevendo, eu vou passar anos e mais anos e não vou conseguir concluir. Da mesma forma para os números positivos, infinito, porque vai crescendo, e se eu for escrever, vou passar anos e mais anos e não vou concluir o meu trabalho. Por isso, colocamos essas reticências nas duas extremidades, tanto para negativos quanto para positivos. Uma pequena curiosidade. Bem, a forma que eu gosto de trabalhar com os números positivos e negativos está associada aos seus sinais. O número que tem um sinal mais ou não tem um sinal, ele é positivo. Eu costumo dizer que você tem dinheiro no bolso. Os números que têm sinal menos são os números negativos. Eu costumo dizer que você está devendo. E dessa forma eu digo o seguinte: a proporção que os números positivos vão aumentando, ele vai ficando cada vez maior. Mas a proporção que os números negativos vão aumentando, esses valores vão sendo menores. Como assim, Lúcio? Como que menos 4 é menor que menos 1? Vou tentar explicar de uma forma simples. Observe. Vamos atribuir a riqueza. Se você não tem nada, você não é pobre nem rico. Você está neutro.
Se você ganha 1, você está mais rico do que quando você não tinha nada. Se você ganha 2, você vai cada vez mais ficando mais rico. Agora do lado negativo é diferente. Quem é que tem mais dinheiro? Quem não tem nada ou quem é que deve 1? Porque o 1 negativo quer dizer que você deve 1. Lógico que quem deve 1 tem menos dinheiro, porque está devendo. Então, o 0 é maior que o menos 1. E quem deve mais? Quem deve 1 ou deve 2? Quem deve 2 deve mais. Ou seja, o menos 1 é maior que menos 2. Dessa forma, a gente entende por que nos negativos o número menor é maior do que o seu valor, do que o número maior. E a gente vai poder trabalhar isso em operações com mais calma nos próximos dias, nas próximas aulas. Okay. Conjunto dos números inteiros. Vamos ver aqui alguns exemplos dos conjuntos dos números inteiros. A. Conjunto dos números inteiros excluindo o número 0. Como é que a gente representa? Simbolicamente. É representado pela letra Z maiúscula, que já sabemos que o Z representa o conjunto dos inteiros, e o asterisco em cima. Esse asterisco, quando a gente observar na simbologia, isso quer dizer que nós podemos representar todos os elementos dos conjuntos inteiros dentro da chave, mas não devemos colocar o 0. Quem está dizendo isso é o asterisco sobrescrito no Z. Veja como fica. 1, 2, 3, 4 reticências, lembrando que reticências representa infinito. Do lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 reticências. Observou que eu não coloquei o 0? Por que eu não coloquei o 0? Porque o asterisco em cima do Z está dizendo que não devemos colocar o 0. Simplesmente assim. B. Conjunto dos números inteiros não negativos. Vejamos. É representado pela letra Z em um sinalzinho positivo, sinal mais sobrescrito, que quer dizer que nós devemos colocar todos os elementos, indica que devemos colocar todos os elementos do 0 ao mais infinito. Só não posso colocar os inteiros negativos. Quem está dizendo isso é o sinalzinho mais que está sobrescrito no Z. Então fica assim: 0, 1, 2, 3, 4 reticências, infinito. Vocês observaram que nós colocamos lá não negativos? Por que colocamos não negativos? Para poder incluir o 0 nesse conjunto. Porque sabemos que o 0 ele não é positivo e não é negativo. Se eu colocasse só conjunto dos números inteiros positivos, não deveria incluir o 0. Daí vem a especificação não negativa. C. Conjunto dos números inteiros não positivos. Viu aí? Não positivos. Isso quer dizer que eu posso incluir o 0. Como representamos? Representamos pela letra Z maiúscula e o sinalzinho negativo sobrescrito. Isso quer dizer que, começando do 0, eu posso escrever todos os números inteiros negativos. Começando do 0. Não quer dizer que o 0 é negativo. Começando do 0. Fica assim: 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, reticências. Isso só para reforçar que a reticências quer dizer
que este conjunto, ele é infinito para os números negativos. Então, pessoal, além desses subconjuntos, poderia citar aqui infinitos subconjuntos dos conjuntos naturais. Poderia ser conjunto dos números inteiros pares, conjunto dos números inteiros ímpares, os múltiplos de 2. E assim existe infinitas formas de representar o conjunto dos números inteiros. Mas em horas mais oportunas trabalharemos com isso. Para cada número inteiro positivo, existe um número inteiro negativo correspondente, ou seja, o seu oposto. Como é que nós identificamos isso? Está aqui uma pequena reta numérica, onde nós colocamos alguns números inteiros positivos e negativos, ou alguns números com seus correspondentes. Só para lembrar que 0 é o único número que não tem o seu correspondente. Ele não é positivo, ele também não é negativo. Observe que eu marquei aqui de laranja, amarelo, o número 1 positivo ligado ao 1 negativo. Ou seja, o 1 negativo é o correspondente do 1 positivo. E vice-versa. O 1 positivo é o correspondente do negativo. O número 2, coloquei a cor verde, tanto para positivo e negativo, para sabermos que o 2 positivo é o correspondente do 2 negativo. É o oposto do negativo. O número 3, de vermelho, de igual modo, positivo, negativo, são os correspondentes. Se fizermos uma operação do positivo, do número com o seu correspondente, o resultado vai dar 0. Se fizermos uma operação de adição ou subtração com os seus correspondentes, o resultado será 0. E dessa forma, infinitamente, todos os números têm o seu correspondente. O correspondente do positivo é o seu mesmo valor negativo. E nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, de forma mais detalhada. Eu agradeço. Para as próximas aulas estudaremos representação na reta numérica e módulo, números inteiros opostos ou simétricos, comparação de números inteiros, adição de números inteiros com suas propriedades da adição de números inteiros, subtração de números inteiros, adição algébrica de números inteiros com suas expressões numéricas, com adição de números algébricos, multiplicação de números inteiros, propriedade da multiplicação de números inteiros, divisão de números inteiros, expressões numéricas com multiplicação e com divisão, potenciação de números inteiros, propriedades da potenciação, produto da potência de mesma base, quociente de potência de mesma base, potência de uma potência, potência de um produto, expressões numéricas com potenciação e raiz quadrada de números inteiros.